Boa tarde, pessoal. Iniciamos aqui mais um episódio do Bate-Papo com o Diretor. Hoje com Jefferson Corrazin. Tudo bem, Opa, Jé? tudo jóia. E você, Marco? Maravilha, é um prazer ter aqui. Vamos lembrar ao nosso episódio que nosso objetivo desse projeto, né, Jefferson, que é sempre trazer conhecimento, dar insights, né, do mercado imobiliário, compartilhar experiências do mercado e quem está entrando aí até mesmo compartilhar algumas dicas. Opa, maravilha. Vamos lá. Jefferson, é um prazer te ter aqui. Eu acho que hoje, cara, se deixasse aqui pra gente bater um papo, nós ficaria 3 horas aqui conversando, Verdade, Mike, verdade. porque a história é longa, hein? História é longa. Muita história para contar. E é um prazer também estar com você aqui, né? E espero poder agregar aí nesse projeto e, né, ajudar aí o pessoal que está entrando agora a entender um pouco mais como que é o mercado e as perguntas que você vai fazendo aí, a gente vai Vamos tentando ajudar, desenrolando. desenrolando. Jefferson, vamos começar com a parte crucial, né? Vamos conhecer o Jefferson. Então, da onde o Jefferson veio, quais foram as trajetórias comerciais até chegar na área imobiliária, e aí depois a gente vai desenrolando. Bacana. Então, o Jefferson é um paulistano, né? Veio lá de São Paulo. Sim, Teve uma trajetória aí trabalhei em vários ramos, né, Marco? Então, assim, se for contar, dá um livro ali. dá. Mas vamos começar de onde surgiu o corretor. O corretor, cara, foi através do meu ex-sogro, Uhum. avô do meu filho lá em São Paulo, né? Ele que me apresentou nesse caminho aí. E eu comecei isso aí lá em 2001, mais ou menos, né? Mas engrenou mesmo por volta de 2004, 2005, e de lá para cá estamos aí. E teve as passagens que algumas pessoas não sabem, fui Uhum. para Europa, voltei, aí conheci a Silvivata em 2009, Uhum. e eis que estou aí nesse caminho de corretor de imóveis aí. Que legal. Gente, eu falo que a minha história e a história do Jefferson, ela tem uma sintonia muito grande, porque poucos sabem disso, né, Jefferson? Poucos Aham. sabem. Mas a gente entrou na imobiliária no mesmo dia, Mesmo né? A dia. gente fez entrevista na época, e no dia de iniciar o treinamento foi o dia que eu conheci o Jefferson, né? Verdade, Então, verdade. conheci o Jefferson ali no dia do treinamento. Oi, tudo bem e tal, e você está começando hoje também? Então vamos fazer o treinamento junto. E de lá para cá, a amizade se tornou cada vez mais próxima, né, Jefferson? Sem Então, dúvida, sem dúvida. e o que é legal, gente, é assim, teve as oportunidades que o Jefferson encontrou de ir para fora do país. O Jefferson já teve a oportunidade de montar a empresa, e é isso que a gente vai descobrir agora, Legal, né, vamos lá. Jefferson? Então aí. E aí, como é, Jefferson? Quando você começou, você entrou em 2009, entrou comigo, a gente trabalhou junto. Isso, então eu tive a oportunidade naquela ocasião de conhecer a Silvivata, né? E conhecer o Maicon, a gente entrou junto lá na mesma ocasião. O Maicon até sabe, o Maicon já estava fazendo treinamento, eu ainda não. Eu ficava meio que dividido entre o calçado e vinha. A Thaís deu ali umas petelecadas, falou: Ó, Jefferson, acho que não vai dar para você, cara, vamos deixar para a próxima. Eu falei: Não, Thaís, não, eu Você fazia quero representação de sapato, né? representação de calçados aqui É no verdade. Paraná, ia até Cascavel. E foi bom porque eu conheci uma boa parte do Paraná, que eu sou de São Paulo, então para mim foi muito ótimo. Mas aí, voltando para o corretor, começamos junto. O Maico lembra disso aí da nossa trajetória ali. E uns corretores estavam meio desanimados e desanimava a gente. E eu falava: Não, Maico, vamos para cima, vamos perseverar, porque corretor não é fácil, não, mas ele tem ali, depois de um longo tempo, né? Você vai formando tua carteira e o negócio vai desandando, vai andando, né? Na verdade, vai fluindo. E eis que foi o que aconteceu no caminho. O Mike tomou um rumo um pouquinho diferente ali, mais na parte administrativa, mas continua com venda também, né, Aham. Mike? E deu tudo certo, graças a Deus. Ó, eu me recordo de uma história, Jefferson, e, cara, isso me marca até hoje, né? Em que, a partir do momento em que a gente saiu do treinamento e a gente começou a trabalhar em si, o Jefferson foi para um lado, eu fui para o outro. Eu fui fazer um plantão às vezes de manhã e ele de tarde. Enfim, a gente não se encontrava mais diariamente. Exatamente. E aí, um belo dia, depois de alguns dias trabalhando, a gente se encontrou. E aí, ô, e aí, cara, como é que você tá? E tal, ô, tô bem. E aí, como é que tá o mercado? E eu me recordo que o Jefferson me perguntou assim, hein, e aí, os plantões que vocês estão fazendo, o pessoal aí tá animado? Eu falei, cara, não tá não, o pessoal tá falando que tá ruim pra caramba, né? E aí o Jefferson falou assim, cara, comigo também, mas eu tô achando que esses caras estão de migué. E era justamente, né, Jefferson? Exatamente, exatamente. O pessoal tem essa cultura, né, de querer desanimar quem entra. É, E o Mike teve o prazer de trabalhar junto comigo, a gente foi parceiro ali em plantões e tal. E eu sempre incentivando, mesmo eu não conhecendo o mercado de Maringá, né, mas ao pouquinho eu fui conhecendo a cidade, fui conhecendo o mercado.
e a gente viu que não era nada daquilo que os corretores falavam. O mercado é maravilhoso, a imobiliária sem comentários, né? Naquela ocasião eu tinha 35 anos de mercado, hoje com 47, 8, 48, né? 48. Então, assim, só ouvi falar bem lá na ocasião e hoje melhor ainda, né? E o que era curioso, né, Jefferson? O pessoal falava, eu me recordo, né, de ter trabalhado no plantão nos primeiros dias e perguntar pro corretor que tava lá. E aí, cara, como é que tá o mercado? Tá bom? Ele, cara, não, tá ruim. Aí você já dá aquela baqueada, ele, mas tá ruim? Pô, tá ruim. E aí depois você parava, o cara já tava há mais de 5 anos ali, tava bem e tal. Eu falei, pô, mas você tá ruim, por que que o cara não sai? Né? Exatamente, Por que que o cara não exatamente. sai? E aí a gente foi persistindo ali, né? Os que não dava muita força, a gente deixou de lado, os que era mais parceiro, a gente colou e o negócio aconteceu, né, Jefferson? Exatamente, exatamente. Me recordo até da primeira venda. A primeira venda, a gente fez venda junto, né? Juntos, juntos. Foi muito engraçada essa venda, né? É. Eu Conta vou ela pra gente aí já. Então, foi assim, né? Eu e o Maico começando e tudo mais, e querendo vender, e nós querendo vender, né, Maico? E aí, de repente, eu fiz um plantão num domingo, o Maico fez no meio da semana, e aí chego na segunda-feira, na reunião com a Thaís, e aí, como que estão as vendas? Ó, peguei uma proposta em 4 casas. O Maico, poxa, peguei uma proposta também em 4 casas. E a nossa meta era 10. E eu lembro até hoje, cara, porque eu perguntava para os corretores, né, qual que era a meta de vocês aqui antes de nós entrarmos? Ah, 3, 4 casas e tal, do Mirante Bianchini, né? Que era um Que era um condomínio condomínio fechado e tal. horizontal, fechado, bem bacana. E tava no projeto, tava na terra ainda, né? Tava na implantação dele. A gente Isso. trabalhava no plantão na frente, dava para ver toda a obra ali, o canteiro. E aí, cara, eu falei, caramba, vamos bater essa meta muito rápido, né? Você com 4, eu com mais 4. Eu com 4, mas com 4 Alguém somos vende 8. mais 2 já era, né? Tinha mais 10 corretores, qualquer um que vender 2 ali, batemos a meta, ganharíamos prêmios e tudo e Aham. tal. Falei, legal, bacana. E aí descobrimos que o cliente que eu estava atendendo era irmão da cliente do Maio, que fez a proposta nas 4 casas, e eu também fiz a proposta nas 4 casas, e o Maio falou, e agora, hein? Como é que a gente vai fazer? Eu falei, não, fica tranquilo, nós vamos atender junto e vamos finalizar isso aqui junto e Uhum. vamos rachar as vendas, que Que é o dois pra normal, de lá e dois praxe. pra cá, né? E fomos para cima, fomos com várias reuniões na empresa dos clientes e fechamos essa venda. E o mais legal ainda, a meta era 10, todo mundo tinha meta anterior de 3, 4, a nossa era 10, né, Uhum. Marco? E nós Não batemos a bateu uma meta. meta. E no dia de bater a meta, tem um episódio bem engraçado também, bem assim, legal, que o Silvio ajudou no último dia. Nós trouxemos um cliente dentro da imobiliária e era o, como que é o nome dele? Ai, 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 deixa eu tentar lembrar agora. Ele é um cliente de carteira da imobiliária, mas não vou lembrar o nome dele agora. E ele veio lá e comprou 2 casas para o filho e para a filha que eu estava atendendo. Era o último dia, ele estava no shopping, ele veio, fechou meio-dia a imobiliária, 2h30 da tarde a gente arrematou todos os contatos com ele lá dentro lá e fechamos 10 E unidades. atingimos a meta. Atingimos a meta, a primeira meta nossa junto. E foi muito legal, né? E é isso a gente tá falando, gente, de 2009, né, Jefferson? 2009, 2009, exatamente. Era uma época que a gente não tinha decorados, a gente tinha a parede toda adesivada e mostrava por Era ali, só imagem, folder, e só imagem da imagem. época, né? Porque não era tão alta definição quanto Exatamente, hoje. Então, exatamente. Eu era bem mais trabalhoso é, e foi isso que fez com que a gente fosse calejando e se tornar o que a gente se tornou hoje, né? muito legal. Ô, Jefferson, mas e aí? Conta um pouco pra gente como é que foi a partir desse momento aí que você iniciou na Silvivata e como é que foi a trajetória daí pra frente. Mas quanto tempo você ficou na Silvia até você... Olha, foram idas e vindas, né? Uhum. Aí eu fiquei na Silvio, depois eu fui para a Europa novamente, e lá eu tive uma passagem muito gratificante também. Você ficou Teve, lá quanto tempo? olha, no total foram 3 anos, Três né? anos. 3 anos. E aí eu volto de novo, venho para a Imobiliária Silvivata, e aí voltei com uma cabeça de empreendedorismo, montei uma empresa de pintura, mas nunca larguei o pé da vendas do Aham, corretor de imóveis, porque eu pintava as casas com minha empresa, apartamentos, e já vendi algumas também. aham. Então o corretor não saiu, né, da veia. Mas aí eis que esse mercado é um pouco complicado e tudo mais, a mão de obra é bem escassa, é bem complicada. E aí chegou um momento que eu falei, poxa, será que vale a pena continuar nisso? Né? Eu gosto de vendas, eu sei vender. Eu falei, não, eu vou voltar para corretor. E aí tive a oportunidade de novo, conversei Vou com você, de voltar pra Silvia. de voltar para Silvio, e foi numa hora que estava abrindo a Silvio Vata Prime, Verdade. e aí eu consegui assim, uma vaga com vocês lá,
e graças a Deus estou aí de novo no Tá mercado, até hoje. até hoje. Verdade, você pegou bem no início mesmo ali na abertura da loja da Gastão, verdade. Bem no início, bem no Bem no início. início. Tava com poucos meses ali, eu acho. Verdade. Você contribuiu para o crescimento dela até então. Obrigado, Muito opa, legal. que legal. Jefferson, mas e aí? Agora vamos entrar um pouquinho aí no veio da corretagem do Jefferson, né? Porque no momento em que a gente pega aí o histórico lá daquele momento, naquele momento a gente lidava com lançamentos. Lançamentos. Era, vamos dizer assim, é um trabalho bem específico, né? É plantão, é planta e tal. Exato. E quando você veio para esse retorno, você fez a transição de lançamentos para terceiro. Isso. Como foi isso para você? Cara, para mim foi bem assim, bem tranquilo, porque quando eu comecei lá atrás em São Paulo, eu já trabalhava com terceiros, né? Lá você se atuava terceiro. Lá eu atuava em terceiro, então para mim foi um pouco mais complicado quando eu cheguei aqui no Paraná e trabalhar com lançamento, que não era uma coisa que eu estava habituado, mas aprendi, teve uma bagagem muito boa. A Silvivata sabia conduzir essa parte de lançamento e sabe até hoje, né? Que é um sucesso aí, pega todas as construtoras que vão aparecendo aqui em Maringá. E esse know-how eu fui aprendendo com a Silvivata e fui tendo conhecimento. Quando eu voltei para terceiro, foi um pouco mais fácil. Tive que desvencilhar ali da ideia do lançamento, né? Mas foi mais fácil para mim porque eu já tinha trabalhado lá atrás. E lá atrás também, lá em São Paulo, eu e o meu ex-sogro, avô do meu filho, a gente chegou a montar uma imobiliária. Então, terceiros era mais fácil para mim. Então, eu consegui flutuar melhor no terceiros. Então foi bem mais tranquilo do que eu Foi imaginei. mais tranquilo, foi mais tranquilo. O Jefferson, e aí falando de terceiros, o terceiros ele te proporciona muitas coisas diferentes, porque muitos imóveis diferentes, muitos clientes diferentes. Com certeza, em toda essa trajetória, você teve situações atípicas de clientes difíceis ou de Exatamente. situações complicadas. Antes disso, eu quero relembrar uma outra bem legal de se contar. O Jefferson, ele tem uma característica muito peculiar dele. Ele não gosta de deixar as coisas paradas, ele resolve. E me recordo uma situação, e eu vou pedir para ele contar isso, que na época, enfim, ele já estava trabalhando, a gente estava trabalhando junto, eu estava como supervisor na época, e a gente era muito parceiro mesmo assim, próximo, e tinha um apartamento que era uma cobertura, e era uma cobertura muito boa. O que aconteceu é que ela tinha um problema de infiltração, mas a engenharia da consultora já tinha resolvido. E aí, o que aconteceu? O Jefferson tinha encontrado um comprador para essa cobertura. E aí vem um ponto diferencial muito legal. O Jefferson sempre fez isso. Ele falou assim, eu vou mostrar para o cliente, eu preciso lá ver primeiro. Ah, isso aí eu me recordo, hein? Eu preciso lá ver primeiro. E ele foi lá ver. Quando ele chegou lá, as marcas da infiltração estavam lá, né, Jefferson? Exatamente, Maicon. Então, até quando tinha nossas reuniões, né? Eu falava para os corretores, pessoal, vai mostrar o imóvel, vai primeiro, vai um dia antes, ou vai um pouco, com uma certa antecedência. Se prepara. Exato, se prepara, porque a gente sabe que às vezes você vai chegar lá, o apartamento não tá com um cheiro legal, ou tá com uma infiltração que não tinha 15 dias, 30 dias atrás, de repente deu uma chuva, entrou uma umidade. Então, o que que acontece? Quando você se prepara para isso, você não é pego de calça curta, né? E o Maico recorda isso aí com louvor. Nossa, eu não E esqueço assim, isso. cara, foi muito legal. Eu cheguei pra Thaís, cheguei pro Maico e falei, olha, pessoal, tá com uma umidade na parede, tá com uma, assim, acho que entrou um pouco de água numa trinquinha, alguma coisa. A consultora já sanou esse problema, já secou, porém tá a marca manchada lá. Falei, ó, preciso disso, daquilo. Tinta, lixa, um pouquinho de massa, mas você vai mexer lá, você vai... Não, deixa comigo, eu vou lá e vou resolver. Fui lá, resolvi o problema, pintei, mostrei pro meu cliente, expliquei a situação para ele na ocasião, né? Falei, olha, tinha uma infiltraçãozinha aqui, teve uma marca de umidade, mas já foi resolvido. Caso venha aparecer novamente, a consultora vai resolver o problema para você, mas já foi resolvido também. E eis que ele comprou o E apartamento. aconteceu a venda. Aconteceu a venda. Porque o que poderia ter acontecido, né, Jefferson? Se você chegasse lá e mostrasse daquele jeito, ó, mas a gente vai arrumar.
a impressão negativa já tinha ficado ali. Exatamente, Maico, não funciona. Uma vez que ele olhou aquele defeito, às vezes ele não tem o mesmo conhecimento que você, para ele aquilo lá se torna um problema muito maior do que é, na Uhum. verdade. Então é melhor você já arrumar o problema, mostrar o apartamento bonitinho, e se vier dar um problema na mão dele, a gente sabe que tem pessoas capacitadas para resolver. É Legal. isso aí. Bom, nesse caso você agiu aí com a proatividade, resolveu o problema. Gente, não é algo que a gente aconselha, tá? Mas o Jefferson, não, eu sei fazer. Pode deixar que eu faço. Eu só preciso dos materiais aqui. Pegou, resolveu. Ah, você fez de manhã, de tarde você mostrou, e 2, 3 dias depois o imóvel tava vendido. Exatamente, Foi muito exatamente. legal. E foi uma situação de proatividade. Exato, é isso que eu falo. Se você Era a tua antecipa. obrigação? Não, Não, não é, não não era a é. tua obrigação. Não A é. obrigação era da consultora. Mas eu me recordo que a gente chegou a falar para a consultora e a consultora falou assim: não, a gente abriu aqui uma ordem de serviço e acredito que semana que vem o rapaz vai aí fazer a pintura. Aí o Gerson falou assim: não, mas meu cliente, Vai ele vai hoje. hoje lá. Se ele não for Exato. hoje lá, eu vou perder o timing dele. E era justamente o time. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que quando você trabalha com o que você gosta e gosta de fazer bem feito, você acaba sempre antecipando algum problema, né? E aí você, igual eu falo para o teu corretor, vai antes, né? Às vezes tem um cheiro ruim, uma janela que ficou aberta, molhou um piso que está com um problema ali. Então você antecipa os problemas, você consegue resolver algumas situações e se chegar lá, por exemplo, tem um problema muito grave que você não consiga resolver, você explica a situação para o cliente que vai ser resolvido e ele vai entender também. Mas Uhum. se a coisinha pequena tá na tua mão, cabe você, dá para fazer, vai lá e faz. Resolve. Resolve. Gerson, e dentre essas histórias, que, cara, é muito tempo de profissão, e com certeza você deve ter aí boas histórias complicadas, né? E boas histórias que servem de exemplo. Maico, tem várias histórias. Nossa, é muitas Tem histórias. alguma aí que você consegue compartilhar com a gente? Não precisa falar nome de cliente nem nada. Histórias complicadas e boas histórias. Olha, o que que eu falo pra você, Marcos? Pra lembrar uma história complicada, muitas são complicadas, né? É. Nada é fácil em terceiro, a gente sabe. Então tem muita parte documental, às vezes a família, o inventário. Então, assim, sempre é um pouco mais complicado a venda de terceiros. Mas ela é muito prazerosa e, assim, histórias boas também. É quando você consegue fazer uma venda para aquele cliente que realmente precisa do imóvel para morar, né? Então, é muito gratificante. O Jefferson, quando ele começou lá atrás, ele começou por conta do dinheiro. Então, eu falo assim de coração. Quando eu comecei lá atrás, eu via que o meu ex-sogro toda hora com dinheiro, toda hora com dinheiro, e eu trabalhando em outros ramos e nada, e nada, e nada acontecia. Eu falei, mas era Lazinho, o apelido Uhum. dele, né? Seu Lázaro, o nome dele. Ô, Lazinho, mas o que que você faz, rapaz? Que toda hora que eu vejo você tá com um pacote de dinheiro no bolso. Ele falou, não, eu sou. Ele era bem humilde, quarta série, fumava o seu cigarro de palha ali, né? Ele falou, não, Gerson, eu sou corretor de imóveis. Eu falei, mas Lazinho, eu naquela, né, não sabia nada. Mas o que corretor de imóveis faz, Lazinho? Ah, eu vendo umas casinhas, vendo uma chacrinha, com humildade dele. E o pessoal ia bater palma na casa dele. Eu falei, peraí, eu quero isso pra mim também. Aham. Eu falei, não, eu comecei pelo dinheiro. Hoje não. Hoje eu tenho prazer, o dinheiro é consequência. Eu tenho prazer de atender o meu cliente, ajudar ele a solucionar os problemas para poder realizar a compra do sonho da vida dele, que é o imóvel. E assim, graças a Deus, eu tenho muitos clientes assim que me mandam mensagens depois, convido para ir na casa deles. Então, hoje se tornou assim uma coisa mais gratificante do que o dinheiro. É o que você faz, o que você recebe de volta. Uhum. E aí o dinheiro ele vai sendo consequência, né, do É. trabalho. E o trabalho do corretor, ele começa às 8 e termina às 18, né? Maicon, não sei se é às 18 não. Eu tenho dia que tem lá 19h30, 22 horas, é o horário que o cliente pode e a gente está atendendo, viu? A gente brinca com isso, mas a galera não entende, né? Que, E- pô, mas sábado, 4 horas da tarde, você não vai jogar bola? Não, cara, preciso mostrar um imóvel. É o exatamente. horário que ele pode, né? Exatamente. E assim, outra coisa também, né? Se você tem disponibilidade, o que eu percebi de lá de 2009, 12 para hoje, Maicon, muitos clientes, eles começam a falar com você 10 horas, 10h30 da noite, 11 horas. E, cara, se você está disponível para atender, cara, vai ser muito legal, porque às vezes ele só tem aquele horário também, entendeu? Então,
Eu gosto do que eu faço, eu não tenho horário. Eu falo aos meus clientes, olha, eu não tenho horário não tem sábado, não tem domingo. O dia que você falar, eu tenho disponibilidade, eu tô lá. Uhum. E é isso que faz o sucesso, né? Porque daí você faz uma boa venda, você atende muito bem e ele vai te indicando, o boca a boca vai prosseguindo, né? Uhum. E você vai tendo novos clientes, familiares, amigos, isso é muito legal. Massa. O Jefferson, se eu pudesse chegar hoje e te falar de uma forma bem tranquila, eu preciso vender o trabalho do corretor Jefferson. Quais seriam os diferenciais que eu poderia dizer assim, olha, o corretor Jefferson ele é muito bom por conta disso, disso, disso. Olha, é difícil falar bem da gente mesmo, É. né? Mas, ó, eu acho que o corretor Jefferson, ele é uma pessoa empenhada em satisfazer o cliente, né? E entender o que a necessidade do cliente, buscando o melhor possível. Se tem algum problema na documentação, e muitos têm, eu, graças a Deus, com a bagagem que eu tenho de anos de experiência, então, assim, eu sou um solucionador de problemas, eu falo Uhum. hoje para todo mundo. Porque e assim, é até engraçado. A maioria das minhas negociações, ela vem já uma pedrada que eu tenho que lapidar. Não cai, quando cai aquela venda meio fácil, documento Meio tudo certinho, lisinha. eu falo, peraí, cadê as câmeras? Tem pegadinha aqui em algum lugar. Porque, Maicon, a maioria delas, cara, vem aquela pedra toda pontiaguda que eu vou tendo que lapidar, lapidar e deixando tudo redondinho. E é isso que eu faço. Então, o Jefferson hoje, o que eu falo para você? Pela bagagem que eu tenho, né, de anos trabalhando com isso, eu sou um solucionador de problemas. Então, se você colocar o teu imóvel para vender comigo, eu vou saber vender ele muito bem, porque eu vou resolver todos os problemas que tiver nele também. E se você estiver buscando imóvel, eu não meço esforço em entender a sua necessidade. Eu não vou enfiar qualquer imóvel no meu cliente. Às vezes o cliente está puxando para esse imóvel aqui, mas o perfil dele eu falo, olha, mas pensa bem, ó, tem o teu trabalho, tal, tal, tal. Eu não vou só vender para ter o meu dinheiro, não. Uhum. Eu tento vender uma coisa que ele vai ficar ali seus 8, 10, 20, 30 anos E e vai ele vai estar lembrar de satisfeito. mim pro resto da vida. Legal. Bacana. Ô Jefferson, e agora eu queria entender se você pudesse compartilhar com a gente hoje, né, atendendo os clientes e tal, hoje, dentro do mercado imobiliário, quais são os desafios que o Jefferson consegue entender que é o desafio hoje para o cliente, ou o desafio, eu acho que vamos separar isso em duas partes. Primeiro, os desafios do cliente e os desafios do corretor hoje dentro do mercado imobiliário. Olha, o desafio do corretor hoje é o imediatismo, né? A maioria dos clientes, né, são muito imediatistas, então a tecnologia está na palma da nossa mão, está na palma da mão do cliente também. Então, lá atrás, o cliente vinha até a imobiliária, você sentava com ele na mesa, era um tipo de atendimento. Hoje não dá tempo mais. Hoje você atende ele no WhatsApp, quando muitas vezes você faz uma videochamada, porque ele também não tem tempo. Então, essa correria do dia a dia, ela deixou o trabalho do corretor e ficou um pouco também mais complicado para o cliente, entendeu? Eu Uhum, vejo isso daí. Então, acho que é isso aí, é a correria mesmo. A tecnologia foi muito bom, é uma ferramenta maravilhosa, mas ela deu uma aceleradinha no processo, sim. né? O corretor do passado, ele tinha aquele glamour de trabalhar na imobiliária sentadinho, o cliente via até a mesa dele, ele saía para fazer suas visitas. Sim. Hoje não, hoje o negócio é bem mais pauleira. Então, eu penso que é isso aí. Tá. Você tocou num ponto aí que é muito importante. Você falou da tecnologia. Uhum. E hoje, para você, o quanto a tecnologia te ajuda no mercado de trabalho? Maicon, a tecnologia hoje, inclusive os sistemas que as imobiliárias implementam para a Uhum, gente, né? Que são CRMs. Cara, esse CRM, para mim, foi assim, depois do WhatsApp, é a melhor ferramenta para o corretor. uhum, Por quê, cara? Você consegue coordenar os seus clientes ali, você vai alimentando o que você está conversando com ele, em que estágio você está da venda com ele, e você não deixa o cliente muito espaçado. Você consegue dar uma atenção melhor. Porque antigamente era tudo na agendinha. E aí nem sempre você a chance de errar é era muito muito grande, né? maior. Hoje o sistema te lembra, cara. Uhum, Então isso é assim, é maravilhoso. Para mim, eu acho que é maravilhoso. E o WhatsApp, sem comentário, né?
Então, hoje você tem essa ferramenta WhatsApp, vários grupos de corretores. Nós somos coligados com a Central de Negócio Imobiliário. Uhum. Eu acho isso fantástico. Vendo isso para meus clientes, falam: olha, seu imóvel vai estar com a Silvivata, mas não é só a Silvivata. A gente está com 34 imobiliárias parceiras na palma da mão. Eu pego o teu link aqui, jogo aqui nesse grupo e 300, 400, 600 corretores vão ficar sabendo do seu imóvel. Não é mais igual antigamente, que o corretor engavetava ali na gaveta e só ele queria vender. Não. Sim. Hoje a gente vende muito em rotatividade, em parceria e todo mundo ganha. Então a Uhum. tecnologia para mim é isso aí. Veio só para agregar. Agora vamos falar um pouco de Instagram. Instagram. Pô, Instagram. Por que que eu entrei nesse assunto? Porque eu tenho percebido que hoje o seu Instagram ele está muito bem feitinho. Você tem investido nisso, você tem investido em bons vídeos, né? Eu percebi que você está com uma sequência de publicações muito interessante e tal. Quanto isso é importante para você hoje? Maicon, é aquilo lá. Eu sou da época do Facebook, né? Aham. Teve a migração lá do Orkut pro Facebook, agora o Instagram. Eu fui um pouco apreensivo em aceitar o Instagram, apesar de eu gostar de tecnologia, mas o Instagram eu não sabia mexer muito bem e tudo mais. E aí eu fui tendo um pouquinho mais de conhecimento. Tem uma pessoa também que ajuda a administrar Sim. meu Instagram, porque não dá tempo, Maicon. A gente Sim. sabe que o Não, e nosso. outra, você ter uma pessoa que tem talvez um tempo maior, tem um conhecimento às vezes maior, e você Exatamente. demandar isso acontecer, te ajuda demais. Exatamente. Então eu peguei um profissional porque era uma ferramenta que eu não dominava. Então, Uhum. quando você não domina alguma coisa, você chama alguém que entende. É igual você fala. Eu falo aos meus clientes: olha, você tá com alguma dor, você vai aonde? Você vai no médico. Você vai comprar um imóvel, você não vai no médico, não vai no advogado, você vai no corretor de imóveis. Porque muitas vezes nem o advogado sabe o que a gente sabe. Sim. Ele também vai ter que estudar alguma coisa ali para poder entender. E o corretor tem isso fácil no dia a dia, né? Uhum. Então, o Instagram foi uma ferramenta que eu tive que me adaptar e eu vi que eu estava postando muita coisa aleatória e estava ficando muito bagunçado. E aí eu vi alguns Instagrams de pessoas mais famosas também, corretores famosos. Eu falei: opa, eu preciso disso aqui para minha vida. Aí comecei a investir em fazer vídeos, né, de imóveis e tudo mais, postar no Instagram. Contratei essa pessoa, ela coordena meu Instagram, faz as postagens. Eu só vou falando para ela, vou dando direção, porque uma coisa ela sabe mexer no Instagram, mas ela não sabe o que o cliente quer ver do outro O lado. direcionamento tem que O ser direcion... seu. Exatamente, Uhum, com Maicon. certeza. Quem dá as dicas ali para ela, ó, faz assim, posta assim, faz um, faz acontecer o trem ali, é o corretor. Aham. Porque ele sabe o que ele quer. É igual você tirar uma foto de um imóvel. Concorda? O corretor vai lá e tira as fotos do imóvel, ele sabe o que ele quer mostrar para o cliente. Agora, às vezes, o fotógrafo vai lá e vai com a visão dele de fotógrafo. Então é importante o corretor se atentar a isso também. Enfatizar o que vende, na verdade. Exatamente, Maico, exatamente. E assim, tá meio bagunçado aqui, vai ali, ajeita, porque o cliente também não sabe como posicionar o imóvel dele para venda, né? Uhum. Principalmente quando ele mora lá, às vezes tem uma criança, o que que eu faço? Com muito tato, a gente conversa com o cliente e fala: olha, vai ficar melhor se a gente tirar essa banheirinha daqui, colocar para lá. Então você tem que ter tato, saber conversar com o cliente, conduzir para ficar umas fotos bem bacanas, porque isso vai ajudar a vender o imóvel dele mais rápido. Maravilha. O Jefferson, e eu queria que você compartilhasse, né, do tempo de experiência que você tem, alguma dica que você entende que vai ajudar quem está entrando no mercado, porque uma premissa é o quanto a gente puder dar dicas e as pessoas passar menos perrengue que a gente já passou, já esse projeto já está valendo, entendeu? Exatamente. Então hoje, se a pessoa estiver entrando no mercado, às vezes tem poucos meses, e o que a gente poderia compartilhar aí para essa pessoa que está entrando no mercado e que pontos de atenção aí que ela deveria cuidar? Olha, Maicon, eu acredito que é o seguinte. Hoje, para quem está entrando no mercado, não repetir o meu erro lá atrás, entrar só pelo benefício do dinheiro, Uhum. tá? O dinheiro ele vai ser consequência. Entra no mercado tentando atender o seu cliente como você gostaria que fosse atendido. Quando você se posicionar dessa forma no mercado, o negócio vai acontecer. Porque a gente vai em lojas, a gente vai em barbearia, a gente vai em loja automotiva.
e a gente sabe como que eles atendem a gente. Então você sabe quando você foi mal atendido. E no ramo imobiliário não tem margem para erro. Uma vez que você atendeu mal atendido, pronto, perdeu aquele cliente, perdeu mais uma gama de amigos, de familiares. Então, entra nesse ramo aprendendo, estudando bastante sobre como funciona, ainda mais o terceiros, né, Maico? Que tem uma parte documental aí gigantesca, Bem então mais é complexo. bem mais complexa. Tenta aprender o máximo possível, encosta ali num corretor que não seja igual os que foram com a gente, né? Sim. Que fica falando que tá ruim, que tá ruim. O mercado tá muito bom, o mercado tá muito quente, tá muito aquecido. Eu gosto muito e quando a pessoa fala, nossa, eu encontro alguns amigos, nossa, o mercado deu uma caída. Eu falo, rapaz, pra mim não deu não. Eu Só não... se for onde você tá. Só se for lá nos Estados Unidos, porque pra nós aqui tá bom. Então, assim, o que eu falo? Entra nesse mercado, aprende bastante sobre como vender o imóvel, sobre a parte documental principalmente, e dá uma atenção para o teu cliente como você gosta de ser atendido. Da forma que você gostaria de ser tratado, você trate seu cliente. E aí você vai ter sucesso nessa profissão. Maravilha. Seja empático, né? Empático, gostar de gente, Maicon. Eu vejo muita gente atendendo, mas é igual eu falo, às vezes está atendendo só pelo dinheiro e não cria uma empatia, não quer resolver o problema do cliente. Quando pega um cliente ali que está meio com um probleminha, já meio que descarta ele, deixa ele meio de lado, esfria. Não, na nossa vida do corretor não vai ter só glamour, só clientinho redondo, como eu falo. Para mim, pelo menos, não vem assim, tá? 90% vem com bastante problemas ali e a gente vai lapidando e deixando redondo. Eu antes costumava dizer, hoje bem menos, porque acabo não lidando com essas situações, né? Mas eu falava brincando com os corretores, eu falava assim, ó, seguinte, eu vou te passar aqui agora a receita. Aí a pessoa já, opa, receita? De você perder a venda. Ele, ô louco, mas eu não quero saber a receita de perder a venda. Eu falei, mas se você souber a receita de perder, você não executa ela. E aí você não Exatamente. perde a venda. Aí tá, qual que é? Na hora de vender, fica pensando na comissão. Essa é a verdade. Mas é Fica verdade. pensando na comissão na hora de você atender o cliente. Você vai perder a venda. Porque Exatamente. aí você não está interessado no cliente. Você está interessado no dinheiro. Aí é o caminho de você perder a venda. Maico, você falou tudo. E quando você colocar os seus olhos no dinheiro, você esquece de dar um bom atendimento e aí é aquela hora que você deixou passar alguma coisa ali que para você não fez diferença, mas para o cliente fez toda a diferença. E aí você perdeu uma venda. Então, faça primeiro o melhor atendimento que você puder, tentar enxergar o problema. Até quando eu voltei agora, até vou contar um episódio bem rapidinho. Quando eu voltei agora, não vou falar o nome de corretor, mas tinha alguns meninos mais novos, né? Que estavam ali 2 anos, 4 anos, e eu via aquela ansiedade deles por vender e o dinheiro. E aí eu falava assim, ó, não é só sair dando tiro. Ele recebia um cliente ali pelo sistema e falava, olha, você tem essa casa aqui, não sei na onde, tal. Eu falei, peraí, você perguntou para ele se ele já está aprovado o financiamento, qual que é a situação dele, esse imóvel fica perto do trabalho dele, por que ele quer esse imóvel aí? Tem algum familiar que mora lá perto? Porque se você sair dando tiro para qualquer lugar, quando chegar na hora que ele for ver o imóvel, ele fala, não, mas aqui não serve para mim. Faça uma boa entrevista, entendeu? E entenda o problema não é problema, mas entenda qual a necessidade do cliente. Qual a situação dele? Porque o cliente também, às vezes, ele olha no site lá, Jardim Paris, mas ele, às vezes, mora no Itália. E aí ele viu que a casa é bonitinha. Mas na hora que você for levar ele para visitar, ele fala, poxa, mas aqui fica muito longe para mim. Para mim não dá. Então, faça uma boa entrevista, entenda a necessidade dele. Quando você fizer isso, você consegue selecionar imóveis que com 3 ou 4 você já faz a venda. Agora você tocou num ponto aí, Jefferson, que eu sou 110% adepto, porque hoje em dia a entrevista mal feita, ela vai te trazer tanto prejuízo, porque ela vai perder o seu tempo, vai perder o tempo do cliente, vai desgastar a relação entre e vai fazer com que a venda fique cada vez mais distante, né? Exatamente. É o que eu vejo hoje, alguns corretores reclamando, o cliente parou de me responder e tal. Porque às vezes o corretor começa a mostrar coisas que não tem nada a ver, desconexo para o cliente. E quando você começa a agir dessa forma, ele não... e outra coisa, né? Como a gente está falando de tecnologia, o cliente nem sempre está falando só com você.
Ele está falando com você e mais 10 Na corretores. maioria das vezes. 99% das vezes. Então, quando você cria uma intimidade, uma amizade com ele, que ele percebe que você é um profissional que está preocupado com ele, atender ele já começa a filtrar. Ele já começa, você percebe que ele começa a direcionar tudo para você. Ele mesmo acha um link, manda para você, e essa hora você percebe que ele entendeu que você é um profissional gabaritado e sabe o que está fazendo e vai dar o melhor suporte para ele. Uhum. Então, é isso que eu falo. Não fica focado só no dinheiro. Tenta fazer uma boa entrevista, entender a necessidade dele e solucionar o problema do cliente. O dinheiro vai ser consequência. Trabalho prestado aí, né? Exato. E para o profissional Jefferson, qual é a importância do relacionamento com o cliente? É, é crucial, né? Não tem nem o que falar. O relacionamento com o cliente tem que ser o melhor possível, né? E graças a Deus eu tenho, como eu te falei, né? Se eu pegar áudios, mensagens dos últimos atendimentos, das últimas vendas que eu fiz, até eu fico assim, nossa, que legal, que bacana. E isso vai te motivando a fazer o seu serviço cada vez melhor. Uhum. Porque são muitas mensagens maravilhosas de pessoas que me chamam para tomar café, falam, ó, você tem que vir aqui, aquela casa que você me vendeu, eu coloquei flor, fiz um jardim, vem tomar um café comigo. Então, isso, Ou cara, seja, criou uma proximidade. exato, isso não tem preço, Maico. Isso aí é muito gratificante. Então, Cara, você me fez lembrar de uma coisa. Bom, quem sabe a gente teve feira de imóveis recentemente. aham, E o momento feira de imóveis é um momento, cara, que ao mesmo tempo que você está totalmente ligado ali ao trabalho, você dispersa um pouco. Então, você conversa de outras coisas. Eu me recordo que eu estava num canto assim, olhando o pessoal trabalhar, sempre atento ali para ver se alguém precisava de alguma coisa. O Silvinho chegou do meu lado e falou assim, aquele jeito dele, né? A vida, velho. Jefferson é bom, né? Eu olhei pra ele e falei, que? Do nada, assim, né? aham. O Jefferson é bom, né? Eu falei, ele é bom. Por que você tá falando assim, Vini? Do nada ele. Não, cara, eu vi ele trabalhando ali, cara. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele sabe abordar, ele sabe conversar. Do nada ele já tava com intimidade com o cliente super aberto com ele. Ele já envolveu o cliente. Por isso que vende. Por isso que vende. Entendeu? Que legal, Ele que legal. percebeu isso na feira. Olha só, Na feira. e ali é um momento muito rápido. Uhum. E eu ainda sento na mesa com o cliente na feira falando, olha, pessoal, se aqui o negócio ficar meio rápido, ó, não esquenta a cabeça não. A gente vai poder tomar um café na imobiliária, lá eu vou dar uma atenção maior para vocês. Mas, ó, eu vou tentar mostrar alguma coisa aqui que atende vocês. Uhum. Mas com 3 visitas que eu fizer com vocês, eu já entendi o perfil de vocês e com certeza eu acho o imóvel que vai agradar. E, e assim, falando de feira, cara, olha que legal. Sentou um casalzinho maravilhoso, jovem, né? Na faixa dos 22 a 24 anos, mais ou menos, os dois. Estão noivos, né? E eles chegaram, olha, a gente quer isso, quer aquilo, tal, tal, todo ansioso, né? E às vezes a pessoa vai na feira achando que vai comprar um imóvel com 50% de desconto. Claro que isso não existe em Maringá, né, Maicon? A gente Uhum. sabe disso. Mas a gente conseguiu muitos bons descontos, a Silvata sempre trabalha para isso, conseguimos vários descontos lá maravilhosos. E aí eu tinha um imóvel com a característica que ele me falou, eu comecei a filtrar ali no site, mostrei 2, 3 links, ele falou, não, já quero visitar amanhã, isso era no sábado. O último dia da feira era no domingo. Uhum. Cara, eu saí 2h30 da feira no domingo, visitei os imóveis com ele, no terceiro ele já fez a proposta. Aí aonde está aquilo que eu te falei, você entender a necessidade do cliente. Quando Você você, entendeu o perfil o perfil do dele e cliente, qual era o imóvel que se adequava ao perfil, dos de 3 que eu acordo com a mostrei, entrevista que você fez. exatamente. O terceiro ele falou, Jefferson, é esse daqui. Vamos, como funciona a proposta? Não sei de nada. Falei, ó, expliquei como que era feita a proposta, como que dava para trabalhar. E graças a Deus, ontem já teve o aceito da proposta. Que No legal. mesmo dia saiu a proposta, veio contra-proposta, agora já está aceito e já está gerando contrato. Graças a Deus. E teve outros, né? Mas Aham. esse marcou muito porque era um casalzinho jovem, então foi assim muito interessante. E os outros que, como assim o Silvinho viu eu atendendo, eu tô dando sequência com eles, já fui na casa deles, né? Tem uns que querem colocar imóvel para vender, tem outros que já querem comprar alguma coisa, e eles já perceberam que eu entendo do que eu tô fazendo também, e a gente tá fluindo, tá fluindo. Isso Uhum. é muito legal. E o cliente, ele consegue perceber o quanto você está interessado pelo trabalho dele.
Exato, pelo negócio dele, né? Porque exato. se ele perceber que você está só interessado na comissão, acabou. Tchau, E acabou para aí? você. Maravilha. Como é que foi essa feira para você? A feira para mim foi maravilhosa, Foi bom, né? maravilhosa, muito boa. Batemos o sino lá algumas vezes, né? Que é Uhum. uma tradição da Silvivata. Tive o prazer de bater o sino lá, pegar o papelzinho lá, Pegar o brindezinho do pegar o saco, brinde do saco e fui sorteado 2 vezes também com bons brindes. que Então, para mim legal. foi, Maicon, não tenho o que reclamar. Foi muito ótimo, maravilhoso. Tá dando outros frutos. Eu Sim. fiz 3 vendas lá. Não sei se você está sabendo, mas Uhum. vou te passar de antemão aqui. Fiz 3 vendas lá na feira e tem mais 3, 4 aí para acontecer. Então, para mim foi maravilhoso. Para você ver, né, Jefferson, como que é? Isso aí é muito curioso. Esse ano, por exemplo, a gente teve baixos investimentos por todo o mercado imobiliário na feira de imóveis, porque muitos não acreditam na feira. E pelo contrário, a gente sempre acredita na feira, tanto que o nosso investimento para a feira, ele começa em 3 meses. Uhum, Investimento de planejamento, investimento de stand, investimento de brinde, estratégia, é muita coisa envolvida. exato. E aí, quando chega na feira, o pessoal fala assim, mas vocês vendem? Cara, como é que vocês não vendem? Eu não consigo acreditar. Exatamente, porque a gente vai lá para quê? Para Para vender. vender. É. A gente vai lá para acolher os clientes que estão ali realmente. E quem vai na feira, Maicon, é igual você ouvir falar, tem uma feira de automóveis. Se você está buscando um carro para comprar, você vai lá para comprar. Uhum. Você não sai da tua casa num sábado, num domingo ou à noite, que lá ficava a feira até 10 horas E da vai noite, perder tempo e vai lá lá. passear Sim. lá. Não vai. Você está procurando alguma coisa. E aí, quando ele encontra um profissional e uma empresa que ele confia, ele vai acabar comprando. Isso é inevitável. Legal. Eu fiquei bastante contente porque, por mais que muitos desacreditaram da feira, a gente persistiu, a gente continuou o investimento, a nossa galera toda ficou feliz, graças a Deus, com Exatamente. bons resultados. Ótimos resultados. Tiramos muitas propostas, as negociações, como você mesmo disse, estão ainda rolando e vão Uhum. rolar ainda. Cara, às vezes a gente tira a negociação que a gente captou na feira 6 meses depois, Exatamente. né? Que Porque às vezes o cliente não está no momento. ele não está maduro ainda. Ele começou ali, ele escutou sobre a feira e falou: peraí, por que não dar uma olhada? E aí, lá naquela hora, não é o momento da compra, mas ele já está ali namorando, Aham. almejando. E aí, 3 meses, 6 meses depois, ele está no ponto de comprar o imóvel e você mantém esse relacionamento com o cliente, você vai fechar o negócio. É isso. Bom, agora vamos falar um pouquinho do mercado imobiliário. Gerson, hoje você tem um conhecimento muito grande, né, no mercado de Maringá, por já estar morando em Maringá já há bastante tempo. A gente tem percebido um crescimento, eu acredito que até maior do que o padrão, na região da imobiliária ali na Zona 8, que é justamente por isso que a gente foi para aquela região. A parte da Zona Norte também tem crescido, mas eu queria saber a tua visão, como é que você percebe esse mercado em ascendência nas regiões de crescimento como Zona 8, como exemplo? Olha, isso é constante, né, Maico? No dia a dia você está atendendo e você vê que o público está pedindo mais para um lado, para o outro, Uhum. né? Você E percebe a preferência, né? a preferência. E aí você começa a ter que se moldar, né? Porque você começa a ter que captar mais imóveis naquela região, porque começa a ficar escasso. Aí você acaba não tendo um produto para o cliente. Então você começa a ver que o imóvel de 350, 450 mil, ele é bem assim procurado na região do Jardim Itália, na Zona Sul. Só que ali já não tem mais esse imóvel, né? Esse produto já está um pouco acima. E aí onde que você encontra ele? Mais na região norte, né? Então você vai conversando isso com o teu cliente, vai explicando que esse valor que ele queria ali não é mais. O Uhum. mercado já se moldou. E a mesma coisa é esse crescimento que você falou da Zona 8, Uhum. né? Essa pujança que está tendo para a Zona 8, devido ao Eurogarden e todos aqueles investimentos maravilhosos que as consultoras estão fazendo ali próximo da gente, né? Que é a Yoshi, Plaenge e outras consultoras. Então, o que que acontece? Isso tudo faz com que o mercado se movimente para aquele lado e se torne uma área de desejo do consumidor. Então, você tem que estar sempre entendendo onde que o cliente está buscando mais e Uhum. fazer uma boa captação naquela localização. Hoje, se você pudesse dizer dos clientes que você tem atendido,
onde é a maior procura hoje, você conseguiria sinalizar como qual região? Olha, bastante, assim, a maioria pede bastante na Zona Sul. Sul. Zona Sul. Então, eles querem ali a região do Itália, Monções, aqui próximo da Cerro Azul também, né? Mas ainda continua tendo muitos clientes que também dá uma dividida um pouquinho na Zona Norte, né? Zona Norte também, ainda mais que saiu aquele condomínio, não, loteamento novo ali na Zona Norte, que é o Uhum. Bom Jardim, Tá. ele está muito procurado também. E, E e é um os, bairro bem grande, é um né, bairro cara? grande, bonito, na parte alta de Maringá. Tá tendo muita busca naquela região ali também. Uhum. E o que eu percebi, a gente vai conversando entre os outros corretores, também após o contorno. Depois do contorno não era tão procurado. Hoje já está tendo mais uma procura para aqueles lados também. Jardim Munique, Monte Rei. Então esses bairros estão entrando no radar do cliente também. Então hoje Maringá tem assim um cliente ou outro que é bairrista e tem aquela zona de mudança, igual você falou, está se movimentando para um lado e é igual a Gleba e Tororó. Agora já estão ouvindo os burbúrios ali de Gleba e Tororó, já tem cliente querendo naquela localização. Aham. Isso é muito legal. Me fez lembrar uma coisa, né, Jefferson? Por exemplo, quando na época lá de 2009 e tal, me recordo que lançava-se muito prédios ali na região do Jardim Alvorada. Jardim E Alvorada. naquela época era assim, nossa, Jardim Alvorada é muito longe do centro da cidade. Cara, hoje saiu tanta coisa, que hoje o pessoal não fala mais que é longe. Agora ficou perto. Exatamente. E é o que acontecia há, sei lá, 2, 3 anos atrás. O pessoal falava, Jardim Munique, depois do contorno, é muito Aham. longe. Hoje nada é longe mais. Se você vai ali para Mandacaru, naquela região ali próximo, né, do Jardim Munique e outros bairros ali do Jardim Monte Rei, você já tem um comércio muito ativo. A Mandacaru toda ela se remodelou, né? Você tem barzinhos igual você tem aqui na área central, na Tiradentes, você tem vários bares, restaurantes muito bons lá Hum, também. Então a pessoa não tem mais que se deslocar para o centro às vezes. Ela tem um comércio muito ativo ali, bancos, farmácias e etc, né? uhum. Vários mercados, grandes, pequenos, né, de bairro. Então, hoje o que a gente fala? Os bairros de Maringá, eles são praticamente mini cidades. Estão bem Estão estruturados. bem estruturados. Você pode morar na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Oeste, Sudoeste. Todos os bairros hoje são bem estruturados. Quando que você precisa se mover para o centro? Ou é para trabalho, ou Uhum. quando você vem para a prefeitura, um cartório. Esse não tem nos É, bairros. Mas o restante, você. Isso que é legal de Maringá. Você mora em qualquer bairro, você é bem acolhido. Tem todos os comércios ali. é verdade. Muito massa. Ô Jefferson, agora vamos entrar aqui numa parte que é a parte do bate-bola, onde eu jogo a Vixe, palavra e Maria. você joga o que vem na tua cabeça primeiro. Vamos lá, vamos tentar. Vamos lá? Filhos. Filhos, fonte de juventude, é a felicidade da gente, né? Filhos é maravilhoso. Eu tenho dois, graças a Deus. Um já é homem, né? vinte e Uhum. dois anos. E a minha pequenininha, o chaveirinho agora, 8 anos. Tá cada vez mais perto. Cada vez mais perto, rapaz. Ela me surpreende a cada dia. Ontem, inclusive, né? Contando o Uhum. episódio bem rapidinho, ela me mandou um link, com 8 anos ela tem, ela me mandou um link do. Como é que chama? Da Shopee. Da Shopee, papai, já achei o meu Crocs aqui, tal, tal, tal. Eu olhei o preço, né? R$ 56. Falei, Antonella do céu, isso daí é golpe, Antonella. Deixa que o papai vai correr atrás disso. Calma. Mas olha só, cara, a 8 inteligência, oito anos. anos entrar num site, achar o produto que ela quer e mandar o link pra mim. Eu fico assim, admirado. Então, as crianças de hoje, assim, filhos é tudo, né? É. Um medo, Jefferson. Um medo. Ai, 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 um medo. Deixa eu pensar no medo aqui. O que eu tenho de Pô, você não medo? tem medo, cara. Não, não costumo ter medo. Um medo é a idade chegar, e que nem eu tenho a minha filha que tem 8 anos, não poder acompanhar todo a desenvoltura dela lá na frente. Esse eu Uhum. acho que é o único medo que eu tenho. Mas o resto não tenho medo, não. Um sonho. Um sonho é poder realizar tudo que eu almejo, né?
para que isso também fique para os meus filhos, né? Então, o sonho é constituir uma vida legal, ter um patrimônio e que isso possa ficar aí para os meus filhos depois. Maravilha. O que é sucesso, Jefferson, para você? Sucesso. Sucesso é quando você, para mim, eu acho que assim, é quando você faz o seu trabalho, né? E você é reconhecido por ele, né? Uhum. Então, e você consegue ir aprimorando, crescendo cada vez mais nisso. Uhum. Isso para mim é sucesso. Legal. Alguém que te inspira? Alguém que me inspira? Tem muitas pessoas que me inspiram. Deixa eu pensar aqui agora. Para mim, uma das maiores inspiração de vida, para mim, foi Silvio Santos. Silvio Santos. É um exemplo de pessoa, a trajetória dele. Ele traz muita inspiração. Eu acho que ele... Empreendedor nato. Empreendedor nato. Legal. Comissão. Comissão? Comissão muito boa. Essa palavra sempre agrada o corretor. Cliente. Cliente agrada mais ainda do que a comissão, porque sem ele você não tem comissão. Então, o cliente para mim é o meu amigo, é o meu parceiro, é uma pessoa que eu tento acolher o máximo que eu posso. Maravilha. Lead. Lead. Não gosto dessa palavra. É uma palavra que eu tenho um pouco de ranço com ela, porque eu gosto de chamar de cliente. Uhum. E quando veio essa tradução de lead, eu fico, parece meio fria. Uhum. Mas o lead é o nosso cliente ali, é ótimo. De uma maneira diferente, né? De uma maneira diferente. Adoro quando fala assim, ó, te mandei um lead aí. Só que eu não gosto da palavra lead, mas adoro. Sim. E Silvio Vata? Silvio Vata é uma família. É a família que eu não tenho no Paraná, vamos dizer assim. Porque me acolheu desde 2009, quando cheguei aqui, assim como acolheu você também, Sim. né, eu acho. E aí, Maicon, para mim é uma família que eu não tenho, porque hoje a minha família aqui é a minha filha, né? Então, e eu fui muito bem acolhido pelo Silvio, pela esposa dele, pelos filhos dele, Dona Fátima, não tem o que falar, sempre tá ali dando uma palavra de carinho pra gente lá quando ela vai na imobiliária. O Silvinho, que sempre nos abraça ali, e hoje ele tá mais atuante junto com nós, dá gosto de ver. A Thaís, que a gente trabalhou junto com ela, ficamos em plantões até 10, 10 e meia, gerando contrato naquela época, né? E RV e outras consultoras. E o Diogo, que quase não vem para cá, mas eu me sinto muito acolhido por ele também. Sempre que ele vem para cá, ele faz questão de passar e dar um abraço. Então, para mim, Silvio Vata é família. Maravilha. Gerson, e eu sempre peço pro pessoal, porque cada um tem o seu, né? A frase que te motiva a levantar todos os dias, ir para a batalha, ir trabalhar, fazer o que tem que ser feito. Qual é a frase do Jefferson? A frase que me motiva, eu acredito que é perseverança. Perseverança. Eu gosto dessa palavra. Eu acho que eu venho de uma família muito humilde, né? Muitos não vão saber, mas a minha família, nós já moramos em casas de fazenda, onde o chão era de terra. Você tomava banho com água esquentada em fogão de lenha. Você tinha luz de lampião. Então, o nome que eu falo para isso aí, a frase de vida para mim é perseverança. E eu venho perseverando desde lá, de lá. E hoje, graças a Deus, me considero estar bem, estou muito bem e posso ficar muito melhor. Com certeza. E vai ficar. Amém. Mas que legal. Gerson, pô, o nosso bate-papo foi muito legal. Que bacana. Como eu imaginava, se a gente continuar batendo papo, a gente umas 2 horas. Fácil. Se for falar de time, então... Mais ainda. Mais ainda. Cara, foi um prazer ter você aqui. Eu fiquei muito feliz quando eu te vi de destaque. Eu falei, poxa, eu vou conversar com o Jefferson no podcast. É a oportunidade que eu vou ter de chamar ele para bater um papo. Eu tenho bastante convicção que o teu sucesso não vem por acaso. Ele vem porque realmente você planta, porque você é perseverante. Então, isso não é hipocrisia, você é perseverante. E o seu sucesso, ele é decorrente de tudo isso. Então, continue esse cara, gente boa, que corre atrás dos seus objetivos e ajuda as pessoas a conquistar os seus sonhos, que o seu sucesso cada vez mais vai crescer.
Obrigado, Maico. Faço das suas palavras as minhas, né? Foi um bate-papo muito bom. A gente fica meio tenso, né? Não sabe o que vai falar, mas foi muito descontraído. Foi assim, espero ter agregado, né, para as pessoas que Com vão certeza. assistir a gente. Espero que possa ter contribuído com alguma coisa aí. E estamos aí para isso, né? Para ajudar um ou outro e se unir e ser mais forte cada vez. Maravilha. Pessoal, esse foi mais um episódio aí do Bate-Papo com o Diretor. Hoje tivemos Jefferson Currazinho, mais de quase 20 anos de profissão, cara muito Exato. experiente que veio agregar com todos vocês hoje aí. Então, espero que tenha contribuído e até o próximo episódio. Até mais. Até mais. Obrigado.